Eu tô sabendo que Max Payne 1 e 2 vão ganhar o remake. A Remedy vai desenvolver e a Rockstar vai pagar essa conta. Segundo o que diz a própria Remedy, a Rockstar tá desembolsando uma grana federal para construir Max Payne 1 e 2 remake em alta qualidade para os consoles da nova geração e para PC. Essa grana seria aí na casa dos milhões, um orçamento comum de um game AAA. A Remedy está utilizando o motor gráfico Northlight Storytelling, utilizado para Control, Quantum Break, Crossfire. Esse motor gráfico oferece o necessário para criar um jogo de altíssima qualidade, digno de um AAA. Então assim, tudo isso que eu falo é para reforçar que aparentemente pode ser um jogo num patamar muito alto. Pode ser um jogo incrível, incluindo aí também nesse motor gráfico a possibilidade de fazer capturas de movimentos faciais com tecnologia proprietária e o escambau. Mas você acha que Max Payne 1 e 2 Remake, feito pela Remedy e financiado pela queridíssima Rockstar Games, vai trazer o nível de detalhes de Control e Quantum Break? E hoje a gente fala de Rockstar envolvida em algum projeto e as pessoas lembram do trauma mais recente, né? Que é isso. Será que é disso que a gente tá falando? E se sim, quais são os desdobramentos disso, né? O que a gente pode pensar a partir dessas coisas? Eu vejo que as possibilidades de dar ruim são tão grandes quanto a de dar bom. Então, eu falo de tudo isso nesse vídeo. E aí, aqui é o Neri, jornalista e programador de jogos nas horas vagas, e hoje eu compartilho com vocês as minhas ideias envolvendo o remake da minha franquia preferida do mundo dos jogos, Max Payne. Toma! Puxei as duas, atirei nos dois. E assim, considere clicar para se inscrever aqui nesse canal, porque aqui eu trago vídeos misturando informação e programação de jogos. Olha só que legal. E tem vídeo aqui toda semana falando de algo doido que tá rolando na indústria. E hoje, Max Payne. Antes de a gente conversar sobre as dúvidas de Max Payne 1 e 2 Remake, deixa eu compartilhar algumas certezas que eu tenho sobre os jogos originais de Max Payne. O ponto principal está nesse gráfico que eu criei, totalmente desnecessário, para explicar um ponto simples. Os jogos estão ficando chatos. Não todos. Mas a maioria dos jogos está esquecendo de um elemento importante que faz com que eles sejam jogados. E por isso, alguns games aparentemente bobos conseguem destaque. Fall Guys, Among Us e tantos outros jogos que não trazem gráficos incríveis e mecânicas surpreendentes acabam roubando a cena de tempo em tempo. E isso se dá ao fato de que os jogos precisam ser divertidos. Sendo assim, meus amigos, muitos jogos focaram em ser realistas e esqueceram de ser divertidos. De trazer o elemento arcade, de trazer a diversão em sua forma mais pura. Eu senti, por exemplo, que do Max Payne 1 ao Max Payne 3, o elemento diversão vai caindo. E pode ficar meio estranho, mas eu explico. Isso fica extremamente visível quando a gente pegar o Max Payne 3 para comparação. Porque assim, na vida real, você não tem câmera lenta, você não se move rapidamente, né? Você não toma bala e tá tudo certo. E isso é o legal do videogame, você poder fazer essas coisas que na vida real você não pode. Em Max Payne 3, a movimentação foi extremamente engessada, justamente para tentar passar realismo, tanto na resposta ali dos movimentos pelo controle, né, quanto nas próprias animações que foram boladas. Tem um delay para tudo. Cada movimento parece um esforço para quem tinha vindo do Max Payne 2. Max Payne 2 traz uma movimentação muito mais leve, simples e gostosa. Ainda hoje eu acho muito mais divertido jogar Max Payne 2 do que o 3, mesmo com a quantidade de recursos disponíveis para fazer Max Payne 3. E não quer dizer que Max Payne 3 seja um jogo ruim. É um puta jogo ainda sim, mas que poderia, ao meu ver, ser melhor se utilizasse de algumas coisinhas que estavam presentes no segundo e no primeiro jogo. Que assim, com o tempo, eu vejo que a indústria esquece das coisas simples para tentar coisas mais complexas, e aí é isso, esquece que o que já foi descoberto também pode ser divertido. E é isso aí. O simples fato de você poder interagir com tudo em Max Payne 2 já me deixa muito feliz. Hey, we're watching that. Continues. E eu tenho certeza que eu não sou o único. Muitos de vocês com certeza gostam dessas coisas simples. Objetos simulando física e outros detalhes que hoje os desenvolvedores cagam porque acham simples demais. Mas essas coisas continuam incríveis. E é por isso que jogos como G-Mode conseguem ainda ser divertidos. Porque as mecânicas são velhas, mas as mecânicas continuam sendo divertidas. Elas não precisam de 4K. Como é que você segura? Eu matei, né? Porra, aí sim. E eu acho que tudo isso tem um pouco a ver com o fator novidade no desenvolvimento de jogos.
Por isso muitos jogos indies, conseguem fazer coisas diferentes e incríveis, enquanto os estúdios que têm muita grana fazem mais do mesmo. Deixa eu explicar. O primeiro Max Payne teve muito desse elemento descoberta, desse elemento novo, começo de uma geração de desenvolvimento. Se você assistir o making of da Remedy do primeiro Max Payne, você vai sentir esse feeling exato que eu tô falando. Pareceu divertido o desenvolvimento do jogo, sabe? Hoje, quando a gente fala de desenvolvimento de um jogo AAA, é basicamente os times de desenvolvimento reclamando que estão tendo que fazer coisas absurdas em pouquíssimo tempo. E com prazo super apertado próximo do lançamento, tendo que morrer trabalhando. Não que antes fosse um mar de flores, mas sem dúvida o ritmo de produção era outro, e tem uma explicação para isso. Antes a gente vivia um ritmo muito mais saudável de consumo de qualquer mídia, de entretenimento. Antes saía um filme incrível de tempo em tempo. Todo mundo assistia o mesmo filme, todo mundo ia pra escola comentando o mesmo filme, ou pra onde fosse, pra igreja talvez. E hoje, com tudo que a gente tem, é possível que sejam lançados vários filmes, séries, jogos, todos de orçamento alto ao mesmo tempo. E isso porque nós temos um ritmo acelerado e há mais pessoas produzindo também, né? Queremos consumir mais e há mais pessoas para produzir. Então, são outros tempos. Isso também aconteceu aqui no YouTube. Teve criador de conteúdo das antigas aqui que simplesmente não conseguiu se adaptar ao novo ritmo. E é isso. Aconteceu uma mudança gigante na forma como nós consumimos as coisas e os jogos entraram nesse meio. Max Payne 1 contou com pessoas da produção como personagens e foi feito numa estética, teve um respeito ali a uma estética que depois se perdeu no jogo mais recente. A indústria mainstream, ela ficou tão cega em criar realismo e mecânicas incríveis que em alguns casos entregou aí apenas realismo. E deixa eu explicar um ponto se esforça para me entender. Acho que The Last of Us 2 é um exemplo de jogo que deixou de lado essa diversão da forma mais pura que a gente conhecia, sabe? Ele mirou em entreter os jogadores com imersão. E isso certamente decepcionou muitos jogadores, porque videogame não é meio que pra ser o que é a vida real. Você tem que saber que, dependendo das escolhas que você vai fazer pro seu jogo, o jogo que você entrega, se você vai entregar, você vai ter uma reação que não vai ser exatamente o que você quer, sabe? The Last of Us quis chocar com realismo e tudo mais, e em alguns momentos foi um saco. E eu também senti Red Dead perfeito demais, assim, mesmo em cenas de diversão, sabe? E é realmente estranho falar e explicar isso porque eu realmente curti grande parte do The Last of Us 2 e de Red Dead 2, só que em alguns momentos eu senti isso que eu tô falando, sabe? O jogo simplesmente tem esses detalhes. Você consegue entender o que eu falo ou pareço um maluco? Comenta aqui embaixo porque eu preciso saber. Você sente falta de mecânicas mais simples em alguns jogos? Às vezes eu gostaria que, o laço do Arthur Morgan fosse atirado mais rápido, porque foda-se, na vida real demora mais pra lançar, mas no jogo eu gostaria que fosse mais rápido, porque é um jogo, saca? E é por isso que na maioria das vezes os mods são tão divertidos, cara. Eles deixam os jogos legais, eles quebram essa parada séria que os jogos tentam trazer às vezes. E não é que o jogo não possa passar esse lado, mas eu acredito que isso nunca pode ser perdido nos jogos, essa parte forte de diversão. Mas isso é um papo que eu explico melhor depois, tá ficando complexo demais aqui. Vamos voltar para Max Payne. Dependendo do empenho que a Remedy vai colocar em Max Payne 1 e 2, ela pode entregar cenários realistas e criar uma ambientação sensacional. Mas aqui começam a surgir as dúvidas sobre esse remake e eu tenho algumas observações para fazer como fã da série Max Payne e também dos jogos. Todo mundo viu que GTA Trilogy, a trilogia, chegou cagado. E a lógica do jogo ficou bem clara para quem desenvolve. A Rockstar quis investir pouquíssimo e fazer grana em cima de uma franquia de sucesso absoluto. Foi isso. Teve até erro de tradução das texturas, tradução que foi feita por inteligência artificial. What the fuck? Como se a empresa não tivesse como colocar um funcionário para fazer isso. Mas claro, a margem de lucro precisa ser o mais alto possível, então vamos correr esse risco e com sorte ninguém vai perceber essa tradução. Porque assim, o problema é que o olho cresce e dá ruim. A ganância é terrível. Mas dane-se. Porque no fim das contas, a Rockstar venceu. Mas o que tá rolando? Qual é a de fazer um remake? Essa é a mesma estratégia que a gente tá vendo no cinema, sabe? Em vez de meter algo original, vale mais a pena apelar pra uma história que eles sabem que as pessoas tendem a gostar e no caminho também vão tentar conseguir ali um novo público. Mesmo com bugs e tudo mais, GTA San Andreas, Vice City, Liberty City são jogos que trazem histórias boas, então personagens cativantes e eles vão continuar funcionando, em menor ou maior escala.
E isso pega uma fatia grande de público, tem uma chance alta de agradar dois públicos: quem curtiu jogar quando era mais novo e quem não conhecia a história. Porque continua o mesmo jogo, apesar dos bugs e errinhos, e na pior das hipóteses ainda traz algumas melhorias, sabe? A verdade é que mesmo com a choradeira do lançamento da nova trilogia do GTA, a Rockstar não saiu no prejuízo. Não importa o quantas pessoas tenham ficado insatisfeitas e o quantos veículos de mídia tenham noticiado, a fatia de lucro da Rockstar é tão grande em cima desse tipo de lançamento que, mesmo decepcionando muito grandiosamente um número de pessoas, ela conseguiu fazer grana. Porque ela já sabia também que a trilogia iria funcionar. Foi assim que ela construiu o império dela. São títulos de peso mesmo. E pergunta se essa galera que reclamou da trilogia não vai comprar o GTA 6. É claro que vai. Todo mundo no fim vai comprar. E a Rockstar tá nem aí. E isso é um saco, né? Não é nada legal. Mas essas empresas simplesmente são grandes demais. É difícil imaginar elas quebrando ou algo do tipo. Porque mesmo que elas fiquem com uma fama com o público, mas que seja mais ligado, isso acaba fazendo ruído só. Mesmo Cyberpunk 2077, que foi considerado o maior fiasco da história moderna, não é o último prego do caixão da CD Projekt Red. Ela vai continuar aí. E mesmo com a porrada de bugs, tem gente que curte o jogo, que continua botando fé no game. E a CD Projekt Red certamente vê chances de conseguir entregar um resultado que seja satisfatório no fim das contas e vender. A maioria das pessoas, galera, só joga. Elas não ficam lendo sobre notícias de jogos, não fica super ligado no que tá acontecendo. Tem gente que nem lê sobre o jogo antes de comprar, porque é um mercado gigante demais. É muito grande. E eu sei que você é uma pessoa ligada em notícias de games, muito provavelmente, e também talvez até curta desenvolver jogos, porque tá aqui nesse canal, que é um passo além, mas é isso. Isso sem dúvida não quer dizer que a gente não tem que reclamar e ficar de olho no que é feito, mas de fato não dá pra dizer que isso é suficiente pra transformar a indústria. É um papo complicado, e eu também não sou o dono da verdade e todas as respostas. Eu quero ver o que vocês vão comentar aqui embaixo, sinceramente. O que eu sei mesmo é que o remake de Max Payne 1 e 2 pode acabar vindo na mesma ideia da trilogia GTA. Acabar aparecendo um remaster em vez de um remake, e é isso aí. Fazer ali um baita de um custo-benefício, dar um tapa ali no que tem nos arquivos, e é isso aí. Basicamente o que a comunidade de modders faria. Se forem além, a gente tem chance de ver um realismo muito doido nos games de Max Payne. E se mantiverem as mecânicas originais e não deixarem elas engessadas, pode ser que dê boa. Porque de fato, quando o jogo fica muito antigo, tem coisa que começa a ficar para trás, né? O simples suporte completo a controle já é algo a mais. A tradução, a dublagem, que inclusive vale lembrar que nós tivemos dublagem em português, né? Os astros se alinharam ali naquela época específica para que isso acontecesse em português BR. Devia seguir uma trilha de pistas até a revelação final, mesmo que ela me levasse até as frias e cavernosas profundezas de um túmulo. Vocês não podem fazer isso. Meus olhos ainda estão aí Você tem dentro. alguma ideia do motivo dessa operação ser chamada de Olhos Mortos? Até hoje eu tento entender isso, mas enfim. Galera, eu confesso que esse vídeo não saiu exatamente como eu queria, porque eu queria falar muita coisa e acabei não indo tão fundo quanto eu gostaria, porque várias ideias complexas e difíceis de serem passadas em um vídeo. E a única coisa que eu consigo fazer a respeito disso é pedir pra você se inscrever, se por acaso você curtiu. E se não curtiu também, se inscreve mesmo assim pra me dar a chance de explicar em outro vídeo e ir mais a fundo sobre desenvolvimento de jogos e tudo mais. Pode ser? Então já é. Muito obrigado por ter ficado até o final, a gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui, Max Payne 1 e 2 Remake vem aí.